Olá, hoje eu quero falar sobre uma verdade que muitos de nós não querem enfrentar. É o seguinte: não há como mudar a estrutura de algo ou de alguém que não seja através de Deus. A gente precisa de método, de dedicação, de persistência, de estratégia, até de insistência. Essas são as características, vamos dizer, que cabem a nós. Mas por trás disso tudo, precisa ter a presença e o desejo de Deus para que aquilo aconteça. Não há como mudar a estrutura de algo ou de alguém sem a presença de Deus. Dá para mudar o comportamento de uma pessoa, dá para mudar uma realidade de algo, mas isso nunca será definitivo se Deus não estiver presente. Tem frases que as pessoas falam, né? Pau que nasce torto morre torto, ninguém muda. A pessoa morre do mesmo jeito que ela nasceu. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz claramente que é preciso nascer de novo. Nós podemos nascer de novo, nós podemos ter um determinado comportamento e tempos depois nos arrependermos completamente. É como se fossem vidas separadas. Alguns dias atrás eu vi duas mulheres e elas se referiam a uma terceira como mulheres que já posaram nuas, que já usaram a exposição do corpo delas para ganhar dinheiro, para se tornar conhecidas. E essas três mulheres se converteram e uma delas falando: que louca, o que se passava na minha cabeça? Que cegueira, que loucura, como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? E eu entendo perfeitamente, porque eu já fiz coisas que eu falo exatamente a mesma coisa. O que é que se passava na minha cabeça? E olha que eu sempre tive um relacionamento com Deus, eu sempre desejei servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, só que eu não conseguia enxergar que os meus desejos estavam no altar da minha adoração. E hoje, em oração, Deus trouxe isso para mim, sobre a importância de falar sobre isso, porque o mundo tem ficado cada vez mais deturpado, porque a gente tem posto os nossos desejos, as nossas emoções no altar e nós estamos servindo a elas. Se eu estou triste, eu ajo como uma pessoa triste, no sentido de eu tomo decisões para não me sentir mais triste. Se eu tô frustrada, se eu tô me sentindo ofendida, magoada, eu tomo atitudes para não me sentir mais assim. Eu reajo com o outro a partir daquilo que o outro me fez sentir. Isso é natural. Se uma pessoa que não é cristã ouve isso, fala: óbvio, você quer que eu haja como? Se uma pessoa me feriu, ou eu vou me afastar dela ou eu vou ferir também. Se uma pessoa me rejeita, eu vou me afastar dela. Se eu sou traída, ou eu me separo desse homem, ou eu vou trair também, devolvendo a mesma moeda. Se eu sou sucessivamente preterida, aquilo diminui a minha autoestima, eu me sinto extremamente diminuída, eu vou buscar pessoas que fazem com que eu me sinta bem, valorizada, amada, desejada, cortejada. Isso é a regra do mundo, não é a regra de Deus. Só que a regra do mundo tem parecido tão natural que mesmo pessoas cristãs têm flutuado, navegado nessa regra de maneira cega. Hoje eu estava lendo aqui em 1 Timóteo 4, que fala o seguinte, eu vou ler aqui para você. 1 Timóteo 4, estou demorando para achar, vamos com calma. Fala o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, no sentido da apostasia, de rejeitar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Quando eu analiso a minha vida, alguns anos atrás, eu entendo exatamente isso. A minha mente era cauterizada, a minha consciência estava cauterizada pela hipocrisia e pela mentira, porque eu tinha uma religião, eu tinha um relacionamento com Deus, mas essa relação com Deus era hipócrita. Eu fazia oração de que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, mas na verdade eu fazia a minha vontade. Quando o meu desejo de atender a Deus chegava num limite das minhas emoções, eu servia as minhas emoções. Eu já ouvi de uma pessoa cristã que fez algo muito errado e ela diz: mas Deus conhece as minhas necessidades de mulher. E essa mesma pessoa já disse para mim: Deus não negocia seus princípios. Mas quando esses princípios chegam no limite das nossas emoções, a gente se curva às nossas emoções e deixa os princípios de Deus para lá. A gente pensa que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus me ama, que Deus me abençoa, e a
gente se valida dessas características de Deus para escolher o caminho errado. Por isso, eu comecei dizendo que não tem como mudar a estrutura de algo ou de alguém que não seja através de Deus. Então, se você deseja mudar alguém, comportamento de alguém, se você sonha em ver alguém com uma vida diferente, não espere que você possa fazer isso. Só Deus pode fazer, só o Espírito Santo pode agir nessa pessoa. O que nós podemos fazer é pedir a Deus por essa transformação, pedir a Deus sabedoria e estratégia para que a gente seja um veículo de transformação para essa pessoa e não que a gente seja a boca de Satanás na vida dessa pessoa, profetizando coisas ruins como você não muda, você não tem jeito, você fez aquilo de novo, porque Deus não nos manda falar de coisas do passado. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então hoje, dia 9 de março de 2025, eu preciso falar sobre as misericórdias de Deus de hoje, não do que o meu marido fez ontem, o que o meu filho fez ontem à noite, horas atrás. Eu preciso falar do que Deus está fazendo hoje, porque nós só temos o momento presente. Se a nossa mente traz para o presente a dor do passado, a ofensa do passado, eu estou trazendo a dor de ontem, de semana passada, do ano passado para hoje de novo. E não é isso que Deus manda a gente fazer. Tudo que é bom, puro, agradável, faça parte da sua mente. Deus não aponta o que a gente fez ontem. Deus não aponta o que eu fiz há 15 anos atrás, há 12 anos atrás. Deus fala sobre a minha vida através do que Ele me entrega hoje, das expectativas que Ele tem para o meu comportamento hoje. E a nossa mente busca uma coerência com o que a gente fala e o que a gente faz. Então, se você continua repetindo para outras pessoas ou para você mesmo sobre problemas, comportamentos errados, pecados de ontem, de semana passada ou de 5 meses atrás, a mente dessa pessoa, seja sua ou de outra pessoa, vai buscar um comportamento coerente com isso. Deus não age dessa forma. E a Bíblia diz para que nós sejamos imitadores de Cristo. A gente precisa repetir o que Deus quer, repetir o que Jesus faria no nosso lugar. Eu não sei se você já assistiu a série The Chosen, mas tem coisas muito lindas ali, muitas cenas sobre isso. Tem uma cena que a Maria Madalena, ela volta a fazer as coisas que ela fazia no passado, e quando ela se encontra novamente com Jesus, ela chora, ela tenta se explicar, ela começa a justificar porque ela fez aquilo e ele não quer ouvir nada daquilo. Ele só quer saber o que está no coração dela naquele momento. Ele não toca no assunto do que ela fez ou deixou de fazer, por que fez, por que não fez, não aponta o dedo e fala, tem certeza que você não vai fazer de novo? Olha, eu estou colocando expectativa em você. Ele não fala nada disso. Ele só se agarra ao desejo do coração naquele momento e aquilo dali valida o desejo dela, concorda, entra em concordância com o que ela deseja e caminha com ela. Por isso, uma mudança de estrutura requer a presença de Deus, porque nós que esperamos a mudança de alguém não vamos ser capazes de nos alinhar com o coração daquela pessoa, mesmo que seja por minutos que aquela pessoa demonstre um desejo de mudança. Nosso coração se apega à dor, ao ressentimento, à ofensa de quando essa pessoa ainda não era transformada. E o mesmo acontece conosco. Quando a gente se dá conta dos pecados, dos caminhos errados que nós andamos, a gente se machuca, se massacra com o que nós fizemos. Muitas vezes a nossa mente traz de volta o nosso erro. Quando a gente comete um pequeno deslize, a nossa mente traz de volta, olha o que você fez, vai fazer de novo, hein? É mais fácil fazer aquilo dali, é mais fácil recorrer para aquilo dali. E agora eu quero que você traga tudo isso que eu falei para uma reflexão a respeito do seu corpo, como você cuida do seu corpo, como você cuida do seu processo de emagrecimento, como você cuida da sua saúde. Toda vez que você rejeita, se recusa a olhar para o que Deus deseja e espera de você e olha para suas emoções, você come errado, você rejeita o autocuidado, você cede ao que te dá prazer imediato. E isso é exatamente o que uma pessoa viciada em drogas faz, viciada em compra, uma pessoa que trai, comete um adultério. A pessoa abre mão do caminho que ela precisa seguir para ceder a emoções, a sentimentos momentâneos, prazeres momentâneos, porque a emoção grita por aquilo. Por isso a gente precisa tirar as nossas emoções do altar e colocar Deus, porque Deus vai dar a estratégia. Deus vai dizer continue ou saia. Deus vai dizer continue e como continue. Continue declarando, profetizando, crendo. Como fazer isso?
quando o cenário é totalmente diferente. Não há possibilidade de mudar definitivamente a estrutura de algo ou de alguém que não seja através de Deus, mas nós precisamos verdadeiramente estar alinhados com Deus. Hipocrisia, mentira, vai cauterizar a nossa mente, vai fazer com que nós não sejamos capazes de enxergar o que Deus quer e vai nos fazer escravos das nossas emoções, dos nossos desejos. Nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus para que os desejos do nosso coração, nossos sonhos, nossas expectativas estejam nas mãos dele. Só assim algo ou alguém pode mudar definitivamente. Essa era a minha palavra para você hoje. Um beijo.